vida após a morte. Eu entendi, então, eu entendi assim, que esses 3 assuntos, fundamentos da vida espiritual, porque estamos aqui, vida após a morte, né, são, assim, trechos da nossa fala de hoje. Seria isso, né, Cláudio? Então tá, então eu dividi, assim, a fala em 3 segmentos, mas olha, gente, eu gosto de interagir. Vocês, por favor, comentem, perguntem, discordem, né? E porque senão ficar só eu falando, fica monótono, né? Então vamos lá. Fundamentos da vida espiritual. O que o Espiritismo ensina? O Espiritismo é uma doutrina científica, filosófica, que tem consequências ético-morais, que surgiu no século XIX, codificado por Allan Kardec, a partir da observação do fenômeno das mesas girantes. E aí Kardec notou que eram os espíritos que estavam se comunicando. E o objetivo do espiritismo é reviver o cristianismo primitivo, né, com toda aquela pureza dos ensinamentos de Jesus, que depois, né, o evangelho foi deturpado, e esclarecer os princípios que regem o universo, que regem a nossa vida, a vida espiritual, né? A gente vai falar princípios da vida espiritual. Então, a vida espiritual é a nossa verdadeira realidade, essa existência física é temporária. É como se a gente estivesse matriculado numa escola. A alma é imortal e a gente vai reencarnando inúmeras vezes, sempre evoluindo. E os princípios básicos da doutrina espírita? A existência de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma. Então, o espírito sobrevive à morte do corpo físico, retorna para o plano espiritual, depois volta para o corpo físico, que é uma veste temporária. A pluralidade das existências, que são as reencarnações, a alma retorna à Terra, ou a outros mundos, com novos corpos físicos, para evoluir, aprender, reparar os erros do passado, evoluir intelectualmente, moralmente. A comunicação dos espíritos com os encarnados por meio da mediunidade, então, é o intercâmbio do mundo físico e espiritual. Isso nos traz tanto consolo, né? Saber que nossos entes queridos estão do lado de lá, nos também traz tantos esclarecimentos. A pluralidade dos mundos habitados, Jesus já ensinou que há muitas moradas na casa do Pai, a Terra não é um único planeta com vida no universo. As leis divinas ou naturais, então, por exemplo, a lei de causa e efeito, a gente planta e colhe, as nossas ações moldam o nosso futuro. A lei do progresso, a evolução é constante até chegarmos à perfeição e continuaremos evoluindo, como escreveu Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O nosso livre-arbítrio, que aí também está embutida a nossa responsabilidade, o plano divino, que é a vontade de Deus que guia a nossa evolução, o acaso não existe, fora da caridade não há salvação. Então, a finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, é a construção do reino de Deus em nós. Então, fundamentos, né, da vida espiritual. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Sugerir? Bom, por que estamos aqui? Quais são os objetivos reais da nossa existência, da nossa reencarnação? A vida terrena é uma escola, é um hospital, mas é temporário, né? É como se fosse um campo de trabalho, um campo de aprendizado. A vida na Terra não acontece por acaso, não é um simples passeio, mas a gente vê, né, o mundo como está hoje, é uma experiência difícil, cujo objetivo é evoluir, é desenvolver as nossas potencialidades, as nossas virtudes,
superar as nossas limitações, os nossos vícios. É o aperfeiçoamento, tanto moral como intelectual, como a angelitude, né, que é aquele estado de pureza espiritual. E a vida física, a nossa vida aqui, está nos dando oportunidade para a gente reparar os erros das vidas passadas, é a lei de causa e efeito. Nos dá a oportunidade de reencontrar desafetos, para fazer ajustes e reajustes. Olha só, reajustes, né? Emmanuel é que fala isso. Então, quantas vezes a gente talvez já tenha reencarnado com um determinado desafeto e a gente não se reconciliou, vem numa nova encarnação, um novo reajuste, reajuste de reajuste, né? Então, é preciso aproveitar essas oportunidades. E uma existência sem metas, sem propósitos, como dizem, né, os espíritos, é apenas viver, viver, tipo assim, vegetar, viver por viver. Então, a nossa maior tarefa é evoluir até chegar à perfeição relativa. Jesus nos ensinou, brilhe vossa luz. Quando ele fala da parábola dos talentos, para a gente desenvolver os nossos potenciais. E, então, vamos aqui trazer sobre viver, né? Como é que nós estamos vivendo? A psicologia tem três grandes escolas. A psicanálise, cujo foco é o estudo do inconsciente. Então, o objetivo é a cura dos traumas do passado, o foco está nas doenças, nas neuroses, nas psicoses. Depois veio a segunda escola, o behaviorismo, que deu origem à TCC, que hoje é muito procurada, a teoria cognitivo-comportamental, é muito sugerida pelos psiquiatras. O foco é mudança de comportamento, é curar os comportamentos desadaptativos, por exemplo, medo de entrar em elevador, um exemplo, né? Perceber as crenças negativas para mudar o comportamento. E aí veio a terceira escola, o humanismo, que foca no potencial humano. Aí a gente lembra da parábola dos talentos, que foca na autorrealização, no livre-arbítrio, na valorização da experiência subjetiva. Ou seja, o que para nós é importante? E dentro do humanismo tem uma corrente chamada fenomenológica existencial. É uma das vertentes da psicologia humanista focada na compreensão das nossas experiências, né, vividas e no sentido que damos à nossa vida. E é baseada tanto em liberdade como em responsabilidade. E o objetivo é a busca, o desenvolvimento da autenticidade, ser dono de si mesmo. A gente está falando assim, em sentido de vida, propósito de vida, né? Martin Heidegger foi um filósofo existencialista alemão, viveu no século passado, e ele escreveu, né, que ser si mesmo é o projeto essencial do ser humano. A maior finalidade da nossa existência, explica aqui Martin Heidegger, é sermos nós mesmos, autênticos, rumo à nossa essência divina. Existir é interpretar-se. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que quero. E a existência é uma habilidade de ser. Então, nós existimos num mundo rico de significados, de possibilidades. Um evento para uma pessoa tem um significado, para outra tem outro. Então, ele fala em ser no mundo, ele chama de Dasein. Então, ser no mundo. E fenômeno significa mostrar a si mesmo. O fenômeno é algo que se mostra.
vem do grego fenestai, que significa, que vem do faino, que é trazer algo à luz. O fenômeno tem o objetivo de trazer algo à luz. Então, o fenômeno, para Dasein, análise, para Martin Heidegger, para fenomenologia, né, existencial, fenômeno é como os seres humanos se mostram no mundo, como nós estamos no mundo, como estamos vivendo a nossa vida nessa encarnação. E o Dasein significa uma constante autoexploração, uma exploração do próprio espaço, tendo assim, que lidar com incertezas, e mesmo assim, apesar das dificuldades, dos riscos, afirmar quem somos, afirmar a nossa própria identidade. É muito bonito todo o trabalho do Martin Heidegger, né? Ele é filósofo, mas deu origem a essa corrente da psicologia, né? Então, o indivíduo, para ele, mostra-se ou revela-se ao mundo. Nós estamos nos mostrando, nos revelando aqui para cada um de nós, né? Nós estamos nos enxergando, nos observando, nos analisando. A gente se mostra através dos nossos discursos, das nossas ações. E olha a frase de Martin Heidegger: viver é explorar as nossas potencialidades, os nossos talentos, da parábola dos talentos, dentro do ambiente no qual nos encontramos. Porque, né, cada ambiente oferece oportunidades diferentes, recursos externos diferentes. Aí ele fala, ser é estar lançado no mundo. Nós somos moldados por um determinado lugar, por um determinado tempo, pela família onde nascemos, né? A família, digamos, nos educou, influenciou na formação da nossa personalidade. Então, o Martin está falando de ser no mundo, está falando de objetivo de vida, de sentido existencial. Então, o Martin Heidegger, ele fala assim, que existe a facticidade, que é uma imersão involuntária no mundo. A gente aqui, pá, reencarnou. Tem um espaço geográfico, histórico, social, econômico. Nós estamos, né, num determinado tempo e lugar. Existe a existencialidade, significa tornar-se o que se deseja. E tem a decadência, que é o desvio de si. Então, vamos ver aqui. Tornar-se o que se deseja. Como é que a gente vai realmente veio para ser? Nosso projeto de vida. Aí o Martin Heidegger explica, a gente torna-se aquilo que deseja, aquilo que a gente deseja, apropriando-se das coisas, né? Então a gente tem a casa, tem o carro, tem o trabalho, e projetando-se, apropriar-se e projetar-se, né? Influenciar o mundo, as outras pessoas. O homem projeta-se no mundo, do mundo e com o mundo. Projetar-se no mundo, é a facticidade. Pô, eu estou aqui, né? Cada um de nós aqui tem a sua casa, o seu bairro, né? A sua história de vida. É projetar-se no mundo. Projetar-se do mundo. É transcender o aqui e agora. E com o mundo, então, ser solidário, ajudar a melhorar o nosso planeta. Então, projetar-se do mundo e com o mundo é apropriar-se das oportunidades que a vida oferece. E também ele nos ensina que nós somos um ser para a morte. Existe a finitude do corpo físico. Isso gera angústia. A angústia vem de uma tensão, né? Entre o que se é e o que se pode ser para ele, né? E aí, essa tensão, o que eu sou e o que eu posso ser, mas ainda não sou, leva a uma existência autêntica,
Diante da angústia, a gente pode retornar para o cotidiano, vai vivendo, sabe? Acorda, toma café, vai para o trabalho, volta, dorme. É automático, né? Então, é um retorno ao cotidiano, a gente esquecendo-se. Ou, diante da angústia, angústia assim, o que eu sou, o que eu pretendo ser. A gente pode superar, a gente pode transcender, e como? Atribuindo um sentido para a nossa vida, né? Assim, captando as possibilidades que a vida oferece. Quando a pessoa deixa de ser si mesma, ou seja, ela deixa de viver o seu projeto essencial, aquilo que ela veio para aprender, para evoluir nesse planeta, sua missão, né? Sua tarefa. Quando a pessoa deixa de ser si mesma, ela acaba se confundindo com a massa coletiva. É a Maria que vai com as outras, né? Ela se torna uma pessoa alienada, às vezes até oprimida. Nosso grande querido Monteiro Lobato, ele escreveu: seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma. Olha só que puxão de orelha. Ser si mesmo é expressar a própria essência, a nossa verdadeira natureza. Só que há fatores, tanto externos como internos, que sequestram a nossa subjetividade e impedem que sejamos nós mesmos. Então, por exemplo, fatores externos. Pais, empregadores, cônjuges, autoritários, dominadores, opressivos. Fatores internos podem ser tanto conscientes como inconscientes. E, assim, no stagnam, né? Complexo de inferioridade, medo, timidez. Afinal, é mais cômodo ser dirigido do que dirigir, né? Qualquer coisa errada, a culpa é do outro, né? Mas isso é provisório, mais cedo ou mais tarde a nossa consciência desperta. Paulo de Tarso escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, dormir é estar ausente dos objetivos da vida. E despertar é expressar a nossa potencialidade, a nossa inteireza, os nossos talentos, é viver a nossa própria vida. Se alguém nos sufoca, acaba abafando o crescimento das nossas potencialidades, e muitas pessoas acabam, infelizmente, aceitando essa situação. Mas Jesus falou: brilhe a vossa luz. A evolução é o objetivo de cada pessoa, evoluir é o objetivo de cada um, e não crescer, seja por comodismo, por submissão, é descumprir uma lei natural. A gente lê lá no Livro dos Espíritos: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele, ao progresso. E a nossa subjetividade é o reino de Deus interior, é um tesouro oculto, é a pérola preciosa, é o grão de mostarda. Então, não colocar a luz debaixo do alqueire, né? Jesus contou muitas parábolas sobre o despertamento dessa força interior. E Deus faz morada em nossos corações. Nós temos todos os atributos de Deus em estado potencial. Nós somos dotados da semente da perfeição. Os egípcios chamavam essa semente da perfeição de Christos, Cristos, né? Jesus Cristo. E Jesus falou: nós sois deuses. Então, ele também falou para a gente dar conta da nossa administração, quando ele fala da parábola dos talentos, né? Então, aqui a gente fala, assim, qual o objetivo, né? Assim, estão passando.
do nosso espírito imortal. Mas vamos, assim, segmentar, esmiuçar cada fase ou ciclo da nossa vida, desde que a gente nasce até né, a nossos desencarne, tem objetivos particulares diferentes, que a gente está falando de objetivo existencial, né? Aqui como encarnados. O Haroldo Dutra Dias, no livro A Bússola e o Leme, ele dividiu, né, uma vida, ele, hipotética, assim, de 84 anos, dividiu em 4 ciclos. De 0 a 21 anos é a primavera, de 21 a 42 é o verão, de 42 a 63 é o outono, de 63 a 84 é inverno. Ou então as fases da lua, nova, crescente, cheia, minguante. E aí fala do ciclo da vida. A primeira metade, que vai até os 42 anos, é um ciclo crescente. E a segunda metade, dos 42 até, né, desencarne, é o ciclo minguante. Então, a primeira metade, de 0 a 42 anos, nós temos o impulso de agir, de expandir, de desenvolver, é a fase da extroversão. E a segunda metade, que vai de 42 a 84 anos, nós temos o impulso de refletir, corrigir, adaptar, regenerar, é a fase da introversão. Tanto que, né, se diz que aos 42 anos surge a crise da meia-idade, que é o pressentimento da chegada do outono. Então, a juventude é a época da extroversão, do crescimento, da expansão física, psicológica, emocional, mental, espiritual, sociocultural, individual, né? Então, as pessoas buscam a educação, casam ou se divorciam, têm filhos, buscam o dinheiro, a posição social, a profissão, desenvolvem a sexualidade. E o desafio dessa primeira fase, de 0 a 42 anos, é eliminar as barreiras que impedem a expansão em todos esses níveis, é sair da zona de conforto, não transformar os limites em limitações. Como? Através de ações concretas no mundo exterior. Vai lá, faz um curso, tenta essa entrevista de emprego, junta um dinheiro, constrói uma casa. Então, eliminar as barreiras que impedem essa expansão em todos os níveis. É o desafio da primeira metade de vida. Aí os desafios da segunda metade de vida, que é a fase da introversão, é reavaliação, regeneração de valores. Então, muitos problemas da segunda metade da vida, eles surgem porque ficaram incompletos na primeira metade, ou foram omitidos, aí eles voltam à tona numa nova abordagem. Por exemplo, alguém, né, que é submisso e o pai obriga a fazer uma determinada faculdade para seguir uma determinada profissão, mesmo contra a vontade. Quando chega-se nessa segunda metade da vida, né, nessa fase, nessa crise da meia-idade, muitas pessoas, elas reavaliam, olha, não era isso que eu queria, né? O meu projeto de vida ficou esquecido ou incompleto, e tudo isso volta à tona, e a pessoa busca, né? Então, uma nova abordagem. A vida humana é essa viagem desafiadora, né? Tem começo, meio e fim, essa vida terrena, e o nosso maior compromisso é nos tornarmos o mais plenamente possível aquilo que somos potencialmente. Da potência ao ato. E as decisões importantes podem ser avaliadas em função da idade. Então, a existência humana é uma jornada estruturada,
repleta de sentido. Cada acontecimento tem um significado. Meninos e meninas, querem comentar alguma coisa sobre propósitos da vida? Vocês estão quietinhos. Bom, aí a gente vai para o terceiro bloco. Por que que existe a morte? Por que que a morte existe? A morte do corpo físico, né? A morte não é um fim, mas é uma transição, uma passagem do mundo material para o mundo espiritual, que é a verdadeira morada, né? A vida no corpo físico é transitória, a vida espiritual é eterna, né? Lá, quando a gente for para o lado de lá, a gente vai continuar a nossa jornada evolutiva indefinidamente, de reencarnação em reencarnação, até chegar, né, no nível evolutivo, espiritual, que a gente não vai mais precisar reencarnar. Então, a morte é um fenômeno natural, faz parte da natureza, faz parte do ciclo da vida. Nascimento, morte, renascimento. E a morte ensina o desapego material, né? A gente não leva nada para o lado de lá. A busca de valores morais, o conhecimento, o autoconhecimento. À medida que o espírito evolui e vai adquirindo novas habilidades, e necessita reencarnar em corpos cada vez mais apropriados ao nível de desenvolvimento a que ele chegou. Então, se não tivesse a morte, a gente ia evoluir espiritualmente, aí esse corpo já estaria tão defasado em relação à nossa evolução espiritual. É como se a gente estivesse tremendamente encarcerado, sem poder usar, né, os nossos talentos. E ter a consciência da morte, né, leva a um sentido mais profundo da vida. Quando nós todos sabemos que um dia vamos morrer, aí a nossa vida ela se torna mais rica de objetivos, de sentidos. Aí a gente quer aproveitar o tempo que temos aqui na carne, valorizando cada momento vivido. Então, é para isso que a morte existe, né? Olha que bacana, Sufi Rumi, Sufi Rumi foi um poeta e um teólogo persa, e viveu no século XIII. No século XIII, olha o que ele escreveu no século XIII. Morri, ele está falando por que a morte existe, né? Morri como mineral e me tornei uma planta. Morri como planta e subi ao animal. Morri como animal e me tornei homem. Por que devo ter receio quando a morte me tornou melhor? Fantástico, no século XIII, e falando da evolução, né, do princípio inteligente até chegar no ser nominal, no século XIII. No Livro dos Espíritos, eu estou em 941 e 942, né, os Espíritos, né, nos levam a refletir por que a gente tem tanto medo da morte. Porque desde criança, muitos de nós, né, fomos ensinados de que existe um inferno, um paraíso, e que a gente vai para o inferno eterno, porque nós carregamos o pecado mortal. E aí as pessoas crescem e se tornam adultas, né? Ateus, materialistas, né? Materialistas, assim, de não acreditar no espírito imortal. E achando que após a morte o que existe é o nada. Mas como a gente lê no Livro dos Espíritos, o justo, a pessoa que fez bem, não teme a morte, porque ela tem fé no futuro, ela tem esperança, e ela é justa, é uma pessoa justa, né? Ela praticou a caridade. A morte assusta aqueles que são apegados aos bens da terra. Eles assim pensam, vou morrer, vou ter que deixar meus entes amados aqui na terra, minhas afeições, minhas esperanças, enquanto que o homem de bem modera
os seus desejos, né? Não tem aquela ganância, a- aquela ânsia do ter. Isso lhe traz calma, serenidade, e é um homem de bem, né? E ele é feliz pelo bem que faz. Então, a morte não é o fim. O corpo volta ao pó, mas o espírito não. O espírito é mortal, imortal, né? O corpo físico é que é esse traje. E após a morte, nós continuamos nós mesmos, só que mais vivos, tudo do lado de lá é mais intenso. A dor, a alegria. Encontraremos os parentes, os amigos que partiram antes. E o plano espiritual é nosso verdadeiro lar, é a pátria mãe. Morrer é renascer do lado de lá. A terra é a grande escola. A morte, então, é essa passagem natural de volta ao plano espiritual. Lá a gente vai continuar evoluindo, estudando, preparando-se para as futuras reencarnações, né? Um novo recomeço. E após o desencarne, o espírito mantém a sua consciência. Tem pessoas que acreditam no panteísmo. Tipo assim, você pega uma gota d'água, joga no oceano, ela se diluiu no oceano. Você não sabe mais o que é gota d'água. Então, o panteísmo defende que as pessoas, quando desencarnam, perdem a sua individualidade, a sua consciência, a sua memória, a sua história de vida. Mas não, pela comunicação que os espíritos nos trouxeram, está toda lá na codificação espírita, nós vamos manter a nossa identidade, as nossas memórias, os laços afetivos após o desencarne. Desencarnação é só desvestir-se de carne, né? É um processo de separação do espírito e do corpo que leva mais ou menos tempo, conforme o apego material que o espírito tem, né? Apego aos seus entes queridos, né? Aos seus familiares e amigos. E depois do desencarne, existe um período de perturbação que é tipo um sono, uma confusão temporária, cuja duração varia conforme a evolução do espírito. E existe também um período de adaptação no plano espiritual também, de assim, duração variável, e a vida espiritual será um reflexo das ações que estamos praticando hoje, aqui na Terra. Tudo segundo a lei de ação e reação. Os espíritos mais elevados vão para planos de luz, os que praticaram mal, como André Luiz, né, menciona, vão para o umbral, até compreenderem a necessidade de reparação. As pessoas que se desesperam diante da morte, né, no fundo, elas não sabem o que vai acontecer, ou elas não creem na vida além da morte, ignoram a verdadeira natureza de espírito imortal. Olha essa frase de André Luiz no livro Mundo Maior, fotografado pelo Chico Xavier. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. E André Luiz, ele era católico, ia na missa assim, só por desencargo social, ele não era uma pessoa ligada à espiritualidade enquanto médico aqui na Terra, né? Aí ele escreveu a série Nosso Lar, pela psicografia do Chico Xavier, e essa frase aqui mostra bem a surpresa dele. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Após a morte, né, o espírito vai para o mundo espiritual. E onde fica o mundo espiritual? No Livro dos Espíritos, na questão 87. Os espíritos estão em todos os lugares, estão sempre ao nosso lado, nos observam, agem sobre nós sem nos percebermos. E para onde vamos depois da morte? André Luiz.
no livro Nosso Lar, fotografia de Chico Xavier. Ele descreve aquelas paisagens lindas, né, da cidade espiritual Nosso Lar. Ou seja, morre bem quem viveu bem. Conforme evoluímos intelectualmente, moralmente, nós vamos nos libertando das nossas imperfeições morais, dos vícios, do orgulho, do egoísmo, e com isso nós elevamos o nosso padrão vibracional. E o perispírito é um corpo semimaterial, né? Faz esse elo do espírito e do corpo físico. E o perispírito também tem o seu próprio padrão vibracional, conforme o pensamento. E escreve André Luiz no livro Nosso Lar: o exercício diário do amor incondicional, da caridade, da fraternidade, do bem, da fé, ou seja, a prática constante das leis divinas em prol do nosso próximo e de nossa sociedade é, para o perispírito, que os exercícios físicos e as dietas são para o corpo físico, redutores de excessos e impurezas. Não é genial, né? Toda a prática do bem vai influenciar no nosso perispírito, vai elevar seu padrão vibracional, e com isso a gente vai habitar planos mais felizes depois do desencarne, né? Então, ele fala, né? Essa prática do bem, do próximo, para a sociedade, é para o perispírito, o que os exercícios físicos e as dietas são para o corpo físico, redutores de excessos e impurezas. E o que é o vício? O vício é tudo que é um excesso. A gente precisa buscar a moderação, o equilíbrio. E quanto mais elevadas as frequências, né, vibratórias, mais elevadas esferas ele vai habitar, mundos mais felizes. Como Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai, tanto moradas físicas, planetas habitados, materialmente falando, como moradas espirituais, as várias dimensões. E os mortos, eles voltam para provar que vivem. Olha que interessante o que aconteceu com a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross. Ela era psiquiatra, já faleceu, né? Viveu no século passado, e ela lidava com pacientes terminais, escreveu livros, e aí chegou um momento que ela queria se aposentar, e aí ela pediu demissão do hospital onde ela trabalhava como médica, no hospital ligado à Universidade de Chicago. Então, ela disse que aquele seria o seu último seminário, e a partir de então ela estaria se aposentando. Aí ela foi para o elevador, e uma mulher se aproximou e pediu para acompanhá-la até a sua casa, até a casa da doutora Elizabeth. E essa mulher pediu para a médica para que ela não parasse os seus estudos, não parasse as suas palestras. Essa mulher era a senhora Johnson, que foi paciente da doutora Elizabeth Kübler-Ross, mas já estava falecida. E ela apareceu para a doutora Elizabeth assim, de uma forma meio transparente. Só que a doutora Elizabeth a tocou e a sentiu. Ela mesma conta nos seus livros. Então, os espíritos vêm para mostrar que continuam vivos. Às vezes, eles se mostram parcialmente ou totalmente, né, o corpo todo. Às vezes, a gente ouve vozes, tem sensação de toque, sensação da presença deles. Às vezes, a gente sente o perfume que o ente querido usava, né? Principalmente quando está no momento alfa, entre sono e vigília, tá quase dormindo ou quase acordando, né? A gente está no estado de relaxamento, às vezes de meditação, de devaneio, até nos casos de hipnose ou de transe mediúnico,
é que a gente percebe essa presença do espírito desencarnado, né? Ou nos sonhos, muita gente fala assim, ah, foi mais que um sonho, foi um encontro no plano espiritual. Quer dizer, o encarnado, ele se desdobrou, ele estava dormindo, o espírito se desprendeu do corpo físico, continuou ligado, né, com o cordão de prata, e foi para o plano espiritual, encontrar seus parentes mortos, né, mortos entre aspas, né, porque os mortos voltam para provar que vivem. E o espiritismo, então, olha que coisa maravilhosa, né? Quanto consolo ele nos traz, esclarece de uma forma clara, sem mistérios, os ensinamentos de Jesus, sintonizados com a vontade de Deus. E com isso a gente compreende as leis de Deus, né, de uma forma mais fácil, segura, e com isso a gente trilha com, assim, mais segurança os caminhos do bem, com mais vontade. E também toda essa informação que o Espiritismo nos traz alivia o momento do luto, né? Porque é uma separação temporária, a morte é apenas mudança de plano, os afetos continuam, né? E a dor, o luto, ou em qualquer situação, é um convite para a gente refletir sobre a impermanência da matéria. A nossa casa, não sei quanto tempo vai durar, centenas de anos, a nossa roupa vai durar quanto, né? Alguns anos. Então, a matéria é impermanente. Por isso, né, a dor nos convida a valorizar os laços de afeto, os laços de amor. A doutrina espírita nos consola diante de tantas tribulações, porque esclarece sobre o nosso futuro espiritual, né? Após a morte do corpo físico. E também esclarece que não existem penas eternas. Essa história de fogo, né? Eterno, 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 né? E isso nos ajuda a conquistar um equilíbrio emocional. Por isso a gente fortalece a fé, a confiança em Deus, a confiança no futuro, nos ajuda a conquistar paz interior, saúde, felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, a gente aprende que o Espiritismo, consolador, prometido por Jesus, né? Grande consolador, nos consola muito. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, a prática dos ensinos de Jesus nos ajuda a evoluir de forma mais consciente, evitando as recaídas no mal, nas tentações, nos erros, né? Nos ajuda a assumir as rédeas do nosso destino e, consequentemente, nós vamos evitar os sofrimentos para as próximas encarnações. O sofrimento vem de onde? Da transgressão das leis de Deus, fruto da nossa ignorância. E Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado pelo Chico Xavier, também escreve que o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, cada fase, cada vínculo, cada conquista está sujeita à impermanência. Mesmo um cargo alto, um dia a gente se aposenta ou morre, né? E as perdas, então, por exemplo, fim de relacionamentos, perda de emprego, filhos que saem de casa, a perda da saúde, a perda de um sonho, são mudanças que causam dor. Aí a gente precisa aprender a desapegar de algo que era importante para a gente. Então, as perdas são fórmulas simbólicas de morrer para uma realidade e nascer para outra. E essas perdas fazem parte do processo evolutivo, né? A perda nos leva a olhar para dentro da gente mesmo, né? Por exemplo, uma fase do luto,
perda de emprego, né, de um relacionamento, nos leva a olhar para dentro de nós, repensar valores, buscar forças espirituais que estavam adormecidas. O luto é uma travessia. Às vezes é uma travessia longa, silenciosa, mas nós nunca estamos sozinhos. Deus nos sustenta, os bons espíritos nos assistem. E a importância da prece, as experiências dolorosas que sejam bem compreendidas, nos amadurecem, nos tornam mais maduros, mais humanos, mais próximos do nosso propósito espiritual. Então, confiemos que tudo passa, tudo se transforma, mas o amor que nós cultivamos é eterno. Amigos queridos, vocês não querem falar qualquer coisa? Aí eu passo para vocês. Acho que o pessoal ficou meio tímido, Beth. Mas só comentando um pouquinho assim, eu gosto muito quando você decorre a palestra, porque você comenta a parte espiritual, mas você sempre traz como base, fundamentos, a parte mais, vamos dizer assim, física, a parte mais psicológica da coisa. Então, você vai dando exemplos, você vai montando a informação. Muito, acho muito 10, muito bacana. Depois, até se você puder compartilhar alguma dessas referências, que nem você comentou, alguns estudiosos, se puder me passar, eu ponho no grupo, para quem quiser se aprofundar mais, fica aí é um prato cheio. Passo sim, Legal. claro. Então, acho que a gente pode fechar então, Beth, tá? Muito Então, obrigado, viu? agradeço muito, viu, a atenção de vocês, agradeço estar aqui, foi muito bom, e pedindo, né, aos nossos mentores, aos mentores do capel, a Deus, a Jesus, que nos amparem, nos fortaleçam na nossa caminhada existencial, e diante dos obstáculos, das perdas, possamos nos lembrar sempre que estamos sempre assistidos, que Deus nos ama incondicionalmente, que tudo tem um propósito maior, que é a nossa evolução espiritual. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a internalizar esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz, que possamos entendê-los lá no fundo da nossa alma, para que possamos encontrar o consolo diante das dificuldades e o sustentáculo diante, né, de tantos desafios. Senhor, nós te agradecemos por tudo que recebemos, pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos livros, né, que nos trazem tanto conhecimento. Nós pedimos, Senhor, abençoa nossa semana, os nossos propósitos existenciais, o nosso trabalho, os nossos compromissos, abençoa o nosso lar, os nossos familiares, que assim seja. Graças a Deus.